Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa atividade Cinema, Gênero e Educação. Peço desculpas por iniciarmos um pouquinho atrasados, tivemos um problema com a conexão, com a internet, né? Em muitos lugares está chovendo e isso tem prejudicado a nossa conexão, mas agora parece que nos acertamos. Eu sou a professora Amanda Mano, aqui da UFMS, junto com o professor Tiago Duque, irei fazer a mediação desse debate, mas antes do debate, nós vamos ter a apresentação do filme Limiar. Essa é uma atividade, ela é uma ação de extensão da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Saúde do Adolescente, a LANSA, do grupo de pesquisa em gênero, sexualidade e diferenças impróprias e do PantaCast, o podcast do curso de Biologia do campus do Pantanal. Todos esses grupos são da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O filme que nós vamos assistir a seguir, então, como vocês receberam nos e-mails, né, aqueles que já realizaram a inscrição, ele chama Limiar, ele tem 77 minutos e foi lançado no ano de 2020. Esse filme trata da transição de gênero do filho da diretora, possibilitando reflexões que envolvem diferentes temáticas de caráter público, político e privado, da vida da própria família e do momento em que o país viveu e ainda vive. Limiar tem sido exibido em diferentes espaços e reconhecido como um documentário sensível e provocador. Então, nós vamos iniciar a apresentação do filme. Logo após, nós teremos o debate com 3 convidados muito especiais. Então, eu peço que, quando o filme terminar, não saiam do canal, pois logo em seguida faremos essa mesa de debate. A presença dos inscritos será registrada durante o debate por meio de uma lista de presença que nós vamos disponibilizar no chat. E se por um acaso tem alguém que está aqui conosco que ainda não se inscreveu nessa atividade, pode se inscrever também no momento do debate. Nós iremos disponibilizar o link. Então, eu desejo a todos um bom filme e a gente volta logo mais. Oi, pessoal, voltamos. Estamos agora com o professor Tiago. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite, Amanda. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a transmissão do filme e agora do debate. Isso mesmo, vamos iniciar esse debate. Vou fugir um pouco do protocolo aqui, Tiago. Vamos começar agradecendo. Esse nosso momento aqui, ele é feito a muitas mãos, né? A gente vê o momento em tela, mas nos bastidores muitas pessoas nos ajudaram com a divulgação, nos apoiando, explicando. Então, queria fazer um agradecimento especial ao acadêmico Douglas, do curso de Ciências Biológicas, que está nos auxiliando aqui na transmissão, a todos os acadêmicos, colegas professores que nos auxiliaram, né, de uma forma ou de outra, aos acadêmicos da Lança, do PantaCast, ao PPGE, CEPAM também por esse espaço, ao pessoal da produtora do filme, né? Então foram, de fato, muitas pessoas, né, que nos auxiliaram para que estivéssemos aqui nesse momento, né, nesse espaço de reflexão e de respeito. Vamos começar então, Tiago? Vamos começar. Bom, eu então, também nesse clima de agradecimento, vou apresentar as pessoas que nós convidamos para esse debate. Eu vou apresentar as 3 pessoas e vou fazer uma breve descrição de quem são elas, já na ordem em que elas irão
falar. Antes disso, é importante destacar que lá no chat do YouTube já estão disponíveis e nós já estamos atentos e atentas e atentes para todas as perguntas, questões que vocês possam levantar durante esse debate. Então, não é preciso esperar as 3 pessoas terminarem de falar para levantar as questões. A gente pode ir fazendo isso simultaneamente enquanto a gente escuta os nossos convidados, convidadas e convidades. Bem, enfim, a primeira, então, é a Uma Reis Sorréquia, arte educadora do Museu da Língua Portuguesa, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, ESPM. Ela cursa o Diploma Superior em Infâncias e Direitos Humanos da Clássico. É licenciada em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, tendo realizado parte dos seus estudos de graduação na Universidade Nacional de Córdoba e na Universidade Federal de Pernambuco. Depois, nós teremos o Bernardo Moura Biasi, que é acadêmico de enfermagem aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, participante da Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente, a LANSA, e é homem trans. Depois, por fim, o Rodrigo Correia, que é licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano, educador social com uma ampla experiência na área de juventudes e saúde sexual e reprodutiva. Ele é ativista pelos direitos humanos e pelos direitos sexuais e reprodutivos, consultor técnico independente da ONG Reprolatina, Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva. Ele coordena o projeto Jovens Mobilizadores e Mobilizadoras pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, realizado lá na cidade de Campinas, do estado de São Paulo. Então, vocês 3 são super bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Ao longo, depois do debate, nós vamos disponibilizar o link para estar nos acompanhando. Enfim, sejam todas e todos, então, super bem-vindos. É uma alegria tê-los. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês desde São Paulo, né? 1 hora a menos de fuso. Fiquei um pouco confusa, confesso, mesmo sendo geógrafa. É um prazer estar aqui com vocês. Na minha apresentação breve, né, resumida, eu não coloquei, mas sou uma travesti e eu sou parte da equipe da mobilização de impacto do filme, do Limiar. Eu faço parte da coordenação dos materiais de apoio às exibições do filme, que, na verdade, tem outras 3 setoriais, para além dos materiais de apoio, que é a mobilização com escolas e outras instituições e espaços educativos, e um setor de redes sociais. Creio que a minha fala vai, para além desse lugar de estar propaganda do filme, para além de festivais e salas de cinemas convencionais, da possibilidade do filme ser exibido e debatido dentro de escolas, ONGs, museus e espaços educativos dos mais diversos possíveis, né? E a tentativa de fazer isso de uma forma qualificada por meio dos materiais, a partir de um engajamento nas redes sociais e pensando numa equipe que pudesse fazer essas parcerias, né? Por favor, só um recado. Você deve estar dividindo a sala de trabalho e o áudio de quem está na sala com você está vazando para nós. A gente tem acesso ao que a pessoa está falando no mesmo. Está muito alto. Está no mesmo tom que você está falando. Então, a gente está alto no sentido de que a gente está
ouvindo você e ao mesmo tempo essa outra pessoa. Tá bom, só um momento. Eu consigo só parar minha câmera um momento? Sim. Enquanto isso, a gente aguarda alguns minutinhos. Coisas do online, né, gente? Exatamente. Nós estamos todos, né, em casa, então essas coisas acontecem mesmo. Muito interessante esse início de apresentação da Uma, porque é alguém que está, enfim, totalmente integrada às discussões que o filme tem promovido, né? Então, eu espero que esse diálogo vai ser extremamente produtivo, que a gente está falando com alguém que também está imersa na circulação do filme, que inclusive as pessoas comentaram aí no chat, dizendo lá no chat do YouTube o quanto o filme é potente, né? Excelente. Bem, Uma, então a gente está aqui já à disposição. Quando você puder. Ótimo. Inclusive, isso. Voltei, eu acredito. Agora sim. Tá tudo bem, pode seguir. Estava valorizando o seu histórico junto ao filme. Eu estava ouvindo vocês, mas eu só parei o meu áudio, Perfeito. minha câmera, para poder indicar para não vazar o áudio. Perfeito. Quando eu estava falando, vocês conseguiram me entender ou estava assim, totalmente impossibilitado? Não ouvimos. Alguns momentos teve interferência, mas nós estávamos te ouvindo sim. Tá, perfeito. Então eu não vou recapitular também para não perder mais tempo. Acho que devo ter uns 10 minutinhos ainda. Mas pensando nessas questões, eu vou tentar fugir um pouco do que é o caráter mais do que foi esse processo desde junho, de pensar a campanha e a mobilização de impacto, para dizer a vocês assim algo que sempre passou por mim, que é a questão de alguns momentos do filme que me trazem alguns questionamentos dentro da minha pesquisa de mestrado, mas também questionamentos teóricos, reflexivos, práticos da minha vivência, experiência enquanto uma travesti, mas acredito que toda pessoa trans, assim, eu acho que o filme, ele tem algumas cenas mais intimistas, né? Ele tem uma questão de trabalhar o próprio título do trabalho, que é limiar, enfim, de uma forma bastante recorrente, com a questão da água, com algumas passagens mais, né, lúdicas, eu diria, mas tem algumas cenas que também são sempre as cenas que, quando a gente debate o filme, elas vão aparecer. E uma dessas cenas, para mim, ela é totalmente complicada, no seu sentido teórico, e eu gostaria de dar uma ênfase para ela aqui na minha fala, e ver o que surge. Mas tem uma cena logo nos minutos iniciais, por assim dizer, que o Noah vai fazer uma conceituação de orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero e o que ele está chamando ali de sexo biológico. Para mim, a problemática de alguma dessas conceituações, além de nomenclatura, é aonde ele localiza isso. Eu entendo que aprendemos com bonequinho sexual, com o unicórnio colorido, enfim, a localizar essas dimensões em alguma parte do corpo. E eu acho isso, tenho tentado sempre, há alguns anos nas minhas salas, perceber o quanto isso é ruim, porque a gente, de alguma forma, sedimenta aquele entendimento de que existe uma divisão entre corpo e mente, que é a base das violências, digamos, LGBT-fóbicas, transodiantes, né? A ideia de que pessoas trans têm uma disjunção de mente com corpo. Pessoa trans é aquela que se compreende como uma cabeça de mulher num corpo de homem, coisas do gênero, né? Então, pensar a identidade de gênero para fora da cabeça, para fora da mente, né? Sou travesti não porque
a travesti está dentro da minha cabeça, como a psicologia um dia colocou, como uma identidade autopercebida, né? Como se só eu desse conta de narrar a minha experiência subjetiva. Mas eu sou uma travesti numa compreensão de mundo de que existem homens e mulheres, e tendo nascido com portadora do falo, ao me comportar como uma menina, o que me resta é ser travesti, algo como entre ser homem e mulher, me gritaram travesti, e assim sou, me construir e estão me construindo, né? Então, a minha identidade de gênero não se localiza na minha cabeça. A minha identidade de gênero se localiza no mundo e nas pessoas, na sua forma de compreensão do gênero, né? Tá para muito além de um caráter biológico, um caráter patologizante que diz respeito a ideia de que no determinada semana tem a determinação do sexo da criança, né? E o que é depois a criação do sistema nervoso, existe uma incompatibilidade. Então, assim, como a gente confunde, né, no caso, sexo com gênero também, né? Porque a todo momento a gente está querendo dizer que a base que assenta a identidade de gênero é o sexo biológico, né? E o quanto é importante a gente sempre lembrar que gênero é uma construção social, é uma ficção biopolítica, né, que está assentada sobre o corpo, blá, 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 blá. Então, recuperar algumas questões para a gente não achar que pessoas trans são transtornadas, são disfóricas, são doentes mentais nesse sentido, porque existe uma incompreensão dessa mente e desse corpo, né? Achei importante a gente nunca se esquecer desse lugar, e mesmo quando a gente localiza a orientação sexual do coração, né? Eu não sou heterossexual, homossexual, bissexual, lésbica só no meu coração, é de corpo inteiro, é de alma inteira, é socialmente, é politicamente, né? Esse afeto, essa atração afetiva, sexual, romântica, ela tá para além do meu corpo como um todo, não só do meu coração, mas de uma forma política, de uma forma social, de uma forma, né, que tem a ver também com a história da construção do desejo. Eu acho que eu entendo a cena na sua forma, no seu sentido pedagógico, educativo, assim, mas eu também tenho medo do quanto ela pode engessar e cristalizar um entendimento que dá base para muitas das violências, né? E mesmo quando a gente fala de sexo biológico, a gente também ampliar o campo que fala, na verdade, sobre corpo, numa perspectiva que diz respeito à genética, diz respeito a cromossomo, diz respeito a questões hormonais, diz respeito à anatomia, né? Então, a gente pensar o sexo, o que a gente está entendendo como sexo biológico, na verdade, é corpo. E aí o corpo ele está assentado sobre uma matriz que determina que quem nasce com pipi é menino, quem nasce com pepeca é menina. E no caso de pessoas intersexuais, existe uma variedade, né, de manifestações de corpos intersexuais, que não é só aquela visão violenta, né, e digamos, muito predatória, que é um corpo que nasceu com duas genitálias, né, expostas. Não, às vezes é uma questão cromossômica, é uma questão hormonal, é uma questão de glândula, é uma diversidade, né, dentro da intersexualidade. A gente não pode perder isso de visão e não assentar também a visão do que a gente entende como sexo biológico na perspectiva única da biologia, né? O quanto também as concepções sociais que a gente vai tendo de apreensão desse corpo vai se tornando em práticas violentas, desde o termo que já caiu há muito tempo, que as pessoas insistem em usar como hermafrodita, até o ponto em que a gente confunde sexo enquanto prática sexual como algo que determina gênero, né? Quando a gente associa sexo biológico como a base que estrutura, né, o gênero. E também quando a gente pensa essas categorias em formas lineares ou parzinhos e tríades, né? Então, de que o sexo biológico, como a gente está dizendo aqui erroneamente, né? Mas o corpo, ele prevê que se nasceu com pipi é menino, se nasceu um menino gosta de menino, ou seja, é heterossexual, e se comporta como menino, ou seja,
uma expressão de gênero masculina. Então, também como o Noah, né, ele vai colocar que essas combinações são múltiplas, né? Então, eu posso ter nascido com pipi, ser uma menina, uma travesti, uma mulher trans, uma mulher transgênero, uma pessoa não binária, transfeminine, e ser lésbica, né? E ter uma expressão de gênero, digamos, eu esqueci a palavra agora, andrógena, né? Então, como que a gente também pode pensar as combinações das mais diversas possíveis? A minha provocação, na verdade, é essa, para que a gente pense desde esse lugar, que eu acho que em muito, só para vocês entenderem, rapidamente, eu tenho ainda um minuto, a minha pesquisa do mestrado tem pensado as narrativas, os imaginários e como o corpo de crianças trans e travestis são discutidos, né? Discutidos no sentido do que é o discurso por trás das narrativas do imaginário e do corpo dessas crianças quando elas estão ali representadas. E a gente vê uma forte base biológica, uma forte base que biologicista, assim, é difícil escapar de uma perspectiva que não nos enquadre, não nos torne inteligível a partir de uma condição patológica, né? E isso está nesse princípio que é pensar a separação mente-corpo, corpo-mente, né? E a ideia de que a congruência, como a gente deixou, né, de ser transtornadas para passar a ser dissóricas, e hoje somos incongruentes. Ou seja, a congruência segue com essa generalidade, né? Quem é congruente? Quem congrui mente e corpo é essa generalidade, né? Então, e que para mim é uma certo tipo de falácia, né? Porque o Brasil é o país que mais realiza procedimentos estéticos cirúrgicos, inclusive de vaginoplastia, né? Saiu recentemente esses dados, né? O Brasil é o país que mais realiza correção de beleza dos lábios vaginais, e a gente tem uma ideia de que a cisgeneridade ela tem um bem-estar, né, de saúde integral no sentido psicológico, físico, estético consigo mesma, quase assim, na plenitude do Olimpo dos deuses, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é. Inclusive, recentemente, a Antra fez, né, uma publicação brincando de que na Fazenda temos só homens e mulheres cis, que são todos artificiais, com cirurgia de aumento peniano, todas as mulheres com várias cirurgias, e a transexualidade, a travestilidade, né, que é artificial. Então, para a gente também deslocar alguns desses pensamentos que nos colocam nesse lugar de sempre tentar, de alguma forma, reenquadrar a mente ao corpo, né? Sem falar criticamente da pressão estética de nos tornarmos passáveis para que sejamos aceitas, e essas discussões que levam a entender aonde estamos e por que estamos nesses lugares. Acho que é isso. Muito obrigado, Uma. Acho que temos várias questões para dialogar depois no debate. Bem, eu passo, então, a palavra para o Bernardo Biasi. Por favor, Bernardo. Iniciamos muito bem. Estou muito feliz de estar aqui, né? Primeiramente, pediram para eu falar um pouquinho sobre o filme Eu, né, como que eu enxerguei esse filme. Esse filme eu vi muitos pontos que, né, como trans, que homem trans, é muito interessante, né, porque algumas partes ele demonstra mesmo a questão da gente se ligar muito a querer ter rótulos, e o que a Alma disse foi um dos pontos que eu fiquei anotando, de identificação. Então, como que a gente quer ser visto pela sociedade, e quando a gente se apresenta, essa questão, as pessoas começam a tratar você diferente, porque querem que você reproduza um certo tipo, um certo estereótipo, e às vezes não é isso que a gente quer, a gente só quer ser aceito e ficar, tá tudo bem, eu sou assim, eu me entendo assim, e é isso que eu quero que você respeite. Então, achei muito bom. Achei incrível a visão de trazer a visão da mãe, né? A gente geralmente pensa na visão só de quem está passando pela transição, e vê que também é um processo difícil, que eu não pensava muito. Aí depois que eu vi o filme, eu comecei a pensar na questão da minha mãe e da minha irmã mais nova, que depois eu fui com certeza lá perguntar para ela: você acha que eu sou mais legal agora ou depois? Então, você
entender como eu mesmo me torno mais feliz e mais expansivo, o que é muito bom. E pensando na questão de passar para a educação, que é um dos pontos que a gente traz, como foi falado, eu faço parte da Liga de Saúde, né, multidisciplinar aí para adolescentes, então a gente vai para a escola, que é um ponto muito importante, que eu acho que esse filme, um dia ele pode ser utilizado, né, não agora que a gente está no processo de quanto mais a gente ganha um pouco de espaço, mais a gente tem retrocessos em várias partes. Então, agora é um pouco difícil se expor, agora, né, a gente tenta, luta, mas a escola está um pouco fechada. Isso que eu acho que é um dos momentos que mais tem de difícil para entrar na escola agora, porque era um assunto que a gente estava ganhando espaço e conseguíamos discutir de várias formas com os adolescentes. Então, a gente chegava, o adolescente, ele acabava, né, o adolescente, jovem, enfim, ele acabava sendo o centro dessa construção, então a gente tinha uma construção e reconstrução de certas ideias que a família e a sociedade trazem, o que é muito interessante, do que é ser menino, menina, ou do que é se entender em outras identidades, ou de se ver, ou até mesmo de enxergar uma pessoa que está ali ensinando ele, que ele pode ser aquilo, né, que é um dos pontos que traz você não se reconhecer desde o início. Então, muitas pessoas falam que é o que o Noah traz, que ele não se entendia no início, e aí depois ele ficou se martirizando ali, ele foi se culpando, falando assim, será que eu tenho direito disso ou não? E aí ele se entendeu e ele falou, tá, eu tenho sim esse direito. Então, eu acho que é um espaço que nós estamos conquistando. Eu acho muito importante eu participar dessa liga, não como eu, pessoa, mas como trazer algo diferente, né, de demonstrar que há vários tipos de corpos, há vários tipos de pessoas, e há várias coisas diferentes. Então, a nossa metodologia é muito mais ativa, então eles chegam a denominar o que são os papéis de mulheres e de homens, o que são as partes do corpo, e a gente tenta quebrar esse tabu e inverter e trazer um pouco para fora e falar, olha, não existe só isso, vamos tentar sair desses rótulos. É muito difícil trabalhar isso, então às vezes a gente usa mesmo, que a Alma falou que tem que tentar tirar um pouco, que é aquela questão do bonequinho, de onde está o coração, a cabeça e a mente. E às vezes a gente, para iniciar todo esse processo de falar sobre sexualidade e gênero, a gente acaba usando esse bonequinho. Vou ficar mais reflexivo sobre esse bonequinho, realmente. Então, a gente acaba fugindo disso. Então, como a gente é uma equipe multi, a gente acaba trabalhando bem na área da saúde, né, que é uma equipe mais fortalecida para essa área, então, medicina, farmácia, psicologia, educação física e enfermagem, a gente acaba levando um pouco disso, então, a Liga também traz uma questão importante da educação, é de que trazer os acadêmicos mais para perto de um assunto que ele não está ali, ele não é falado, se é falado é uma vez ou outra, então ele tenta aproximar para chegar mais perto, para que esses acadêmicos em si, eles tenham uma iniciativa, eles tentem se identificar, eles tentem ter um conhecimento melhor para atender essa população, para entender que todo mundo tem direitos iguais, então, porque a maioria em si é branco e cisgênero, então são classes que não chegam muito perto, então estar ali e eles entenderem mais que é um assunto muito vasto, levar isso para os adolescentes e aprender com os adolescentes, que muitas vezes é uma nova geração e tem muito mais coisa para ensinar na experiência, mas cientificamente juntar os dois, então juntar a vivência, juntar o que você entende, o que é, e construir realmente uma nova ideia de sociedade atual, que eu acho que o Limiar, ele traria se a gente fosse levar ele para a sala de aula. Então, juntar esse saber com o que a sociedade atual mesmo, ela são corpos novos, e você precisa entender que esses corpos novos, eles precisam ser vistos de diversas formas, diversas vezes, e que as vivências são diferentes. E que, com certeza, a vivência do Noah é uma, a minha vivência é outra, a vivência da uma é outra totalmente diferente, mas que, em alguns pontos, nós buscamos as mesmas coisas, que é de ser visto e respeitado, e ter, aí, de certa forma, a saúde integral, né, ter aquela educação que você tem que ter,
que a criança, para ela não passar por aquele sofrimento que a Alma falou, né, de violência, de achar que não está certo, se culpabilizar. E isso é uma questão que é muito importante. E, assim, uma das pesquisas que eu faço é sobre isso, é sobre a saúde mental. Então, essas pessoas que sofrem LGBTfobia, de alguma forma, elas agravam muito e elas carregam a forma de como eu quero ser visto pela sociedade. Aquela frase me marcou, porque foi o que trouxe para ver um pouco como o trans, né, quem não se encaixa nessas caixinhas, ele tenta, de alguma forma, ser aceito para ele ter menos sofrimento ou passabilidade. E isso, ele tenta se encaixando, ele vai sofrer mais, ele vai ter um desgaste muito maior. Então, eu acho que o filme é incrível, e que esse filme, eu espero que mais para frente, daqui uns anos, se Deus quiser, e se tudo mudar, e se a gente conseguir progredir de novo, nós conseguimos levar esse filme para a sala de aula como um material didático, como um material que pode ser mostrado para as crianças, não tem problema nenhum, e eu espero muito que a gente evolua para esse passo e consiga novamente chegar às salas de aula para falar sobre sexualidade e gênero, então, e que conseguimos, né, de certa forma, tornar uma sociedade muito melhor e muito mais ampla, e que aceite muito melhor essas pessoas. Eu acho que minha fala era isso. Ótimo, Bernardo, obrigado. Tem questões também muito interessantes que a gente retoma daqui a pouco, depois da fala do Rodrigo. Acho que essa questão do boneco é um ponto importante, que diz sobre a didática, não só a didática, mas os artefatos que a gente usa para falar desse tema, e, ao mesmo tempo, a dimensão da visibilidade, né? Tanto você quanto uma tocaram no assunto do reconhecimento, da passabilidade, mas, ao mesmo tempo, do quanto a construção, a experiência de gênero, ela não é uma experiência, de um lado, verdadeira para alguns, e, de um lado, falsa ou construída para outros. Ela é sempre uma experiência social, e isso, enfim, é bastante interessante. Bom, então, o Rodrigo já está aqui com a gente. Muito bem, se o microfone está ainda desligado. Ótimo, Rodrigo, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, a todas, a todos. Agradecer aí imensamente o convite de toda a equipe, mas em nome do Tiago, né? Acho que foi muito feliz a fala da Amanda, né? Uma atividade como essa realmente são muitas cabeças pensantes e pulsando a atividade, né? E hoje ainda especialmente com toda essa ausência da internet, das redes sociais, confesso que também fiquei aqui bem apreensivo se a gente ia conseguir estar juntos. Bom, fica até difícil falar, né, depois da Uma e do Bernardo, mas vou tentar trazer um pouquinho também, né, da nossa experiência, do trabalho, especialmente da Reprolatina, na instituição na qual eu faço parte, né? Então, a Reprolatina é uma ONG, né, situada em Campinas, fundada em 1999 pela Margarita Dias e pelo Francisco Cabral, que acho que se aproxima bastante também com o que a gente está conversando aqui hoje, né? Um dos impulsos, né, uma das motivações que levaram a fundar a instituição foi justamente por muitos anos estar dentro da academia, né, produzindo muito conhecimento, principalmente na área da saúde sexual, da saúde reprodutiva, né, das questões biomédicas aí nas pesquisas de anticoncepção, e o quanto que essa produção intelectual, ela muitas vezes não chega até as comunidades, né, até a comunidade que mais necessita, né, então acaba ficando uma teoria distante da prática realmente, e isso tem sido uma das grandes, né, objetivos e missões do trabalho da Reprolatina, é aproximar realmente o quanto que a gente consegue levar a teoria para dentro das comunidades mais vulneráveis, das comunidades mais estreitar realmente, né? Eu acho que quando a gente olha para as políticas públicas, isso também é necessário,
E a Reprolatina, então, tem como missão, né, trabalhar justamente, né, contribuir com essa melhoria da qualidade em saúde sexual e reprodutiva, o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, a igualdade de gênero, focando principalmente aí as questões, né, das populações mais vulneráveis, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina também, né? E eu tenho, né, já estou praticamente aí desde 2002 na Reprolatina, né? Então, muito trabalhando com adolescentes e jovens, né? Esse é o meu campo de atuação, meu campo de maior experiência também. E o quanto que essa questão, né, da sexualidade, da diversidade sexual, as questões de gênero, né, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos ainda segue sendo, né, como o Bernardo falou, um grande desafio, né? Horas parece que a gente avança um pouco, horas parece que a gente retrocessa. O momento atual é um momento de muita atenção, porque a gente tem retrocedido né, em várias questões de direito, e na área da sexualidade, dos direitos sexuais e reprodutivos, não tem sido diferente, né? Basta a gente ver as políticas do atual governo, né, e não pactuar, né, sair fora do acordo de Cairo e Beijing, né, e se aliar muito mais aos países de extremo conservadorismo, né, fugir da pauta da questão de gênero. Então, o quanto que tem sido realmente um trabalho desafiador trabalhar todas essas questões. O tempo, né, acho que a Reprolatina tem tido uma experiência muito exitosa em Campinas, né, um território aí muito conhecido pelo Tiago, que até hoje é referência no município e muito bem lembrado, com muito carinho e dedicação por todos que estão nessa militância pela questão da diversidade sexual. A gente vem conseguindo realizar um projeto na qual eu estou na coordenação, esse projeto chamado Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, que tem justamente como objetivo garantir, né, a promoção e, ao mesmo tempo, algumas ações também aí no advocacy, na incidência política pela garantia do exercício pleno, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, mas como levar para além da questão dos direitos sexuais e reprodutivos toda a temática que está envolvida na saúde sexual e reprodutiva, na educação integral em sexualidade dentro das escolas, né, nos serviços de saúde, na atenção, né, das políticas ligadas à política da assistência social. Então, hoje a gente tem conseguido chegar até esses espaços, principalmente chegar até essa juventude, né, que clama, né, por espaços não só de diálogo, mas de informação, de conhecimento e de troca de experiências e vivências dentro dessa temática, né? Então, ouvindo a Uma, né, e o Bernardo trazer questões tão... Antes eu fiquei aqui também me questionando, né? Acho que a Uma faz uma reflexão que realmente acho que renderia outro debate aqui só para a gente dar conta dessa ampliação do olhar que ela traz, né, sobre a questão da orientação, né, da identidade, da expressão de gênero, né, separada aí, ou melhor, né, que não fique concentrada somente em aspectos do corpo biológico, mas o quanto que isso ainda para a gente, pelo menos a experiência que eu tenho no trabalhando com os adolescentes nas escolas, o quanto isso ainda é a dúvida principal, né? Ainda semana passada a gente está retomando a atividade, uma das escolas parceiras nossas, a coordenação nos solicitou que a gente fizesse alguma roda de conversa trabalhando a questão da diversidade sexual e da homofobia, né, por conta de uma situação que ocorreu na hora do intervalo, de uma homofobia contra um casal lésbica, né, da escola. E a gente começa, né, tem como base sempre começar discutindo a questão da sexualidade, né, e aí quando a gente lança a pergunta, foram 5 turmas, né, do ensino fundamental 2, aí estamos falando do 6º ao 9º ano, quando a gente lança a pergunta para abrir a conversa, né, qual era a compreensão deles de sexo e sexualidade, eles trazem justamente, né, a grande maioria ali dos participantes trouxeram exatamente que, olha, sexo é definição biológica, né, masculino, feminino. Até aí, tudo bem, né, tá dentro ali. Bissexualidade é a orientação sexual da pessoa, é como ela se orienta, se ela é hétero, se ela é bi. Então, quer dizer, a ausência do conceito de sexualidade, né, e isso a gente vem buscando
trabalhar dentro das formações, dentro das ações educativas, né, trabalhar essa compreensão, né, esse acesso de fato à informação, né, entender que a sexualidade ela é muito mais ampla do que só realmente as questões genitais ou de uma relação sexual, né? A gente ainda enfrenta, como o Bernardo trouxe, se a gente falar, olha, vai ter uma ação aqui na escola sobre sexualidade, né? Então a gente ainda ouve de um senso comum, então quer dizer que o projeto está vindo para ensinar os filhos a fazerem sexo, né? Então acho que a gente ainda está caminhando nessa evolução da compreensão da sexualidade, da educação integral de sexualidade, e de entender os direitos sexuais e reprodutivos, né? Nós somos o país que mais mata pessoas trans, né? Que mais violenta pessoas LGBTQIA+, né? Então, como a gente pensa essa garantia de direitos, sendo que lá na base ele está sendo violado constantemente, né? Não está sendo garantido esse direito de expressar a sua sexualidade, de viver a sua orientação sexual, né? De ter a garantia de acesso e oportunidades iguais a partir da sua identidade. Então, a gente tem buscado desenvolver ações, né, dentro desse projeto, integrando a escola, né? E aí uma parceria importante que a gente tem, né? São as diretorias de ensino. Campinas tem 2 diretorias de ensino, através do núcleo pedagógico, tem sido um facilitador para a gente chegar até as escolas. Nesses 4 anos de projeto, a gente, né, por incrível que pareça, conseguimos estabelecer essas alianças e a temática está sendo trabalhada, está sendo discutida, mas o quanto que é importante a adesão da escola, né? O núcleo escolar também está disposto a trabalhar. A gente teve uma situação que acho que isso que o filme também nos convida, né? O filme é um material excelente, a Reprolatina está sendo parceira também, inclusive na elaboração de alguns roteiros de discussão para que o filme, após ser assistido, né, possa promover aí o debate com a família, com educadores, né, com profissionais de outras áreas também. E a gente acredita muito nessa potência que o filme tem de trazer também a partir de um outro olhar, né? Acho que não lembro agora se foi a Uma ou o Bernardo que trouxe isso, né? E para a gente também foi um fator muito interessante de olhar o lado da mãe, né? Olhar o lado da família, que também tem que ser trabalhada, também tem que estar sendo discutida essas questões, né? O lado dos profissionais da educação, da saúde, da assistência, de outras áreas, que muitas vezes também não conseguem debater o tema, porque também não conseguem, né? Ainda falta elementos de conhecimento, de informação, de recursos pedagógicos, realmente, de como trabalhar essa questão, né? Então, às vezes, eu me afasto por receio, né? E a gente está nessa onda conservadora que aí soma-se ainda mais o fator de medo, né? Eu vou levantar esse assunto, o que pode acontecer, né? Qual a represária que eu posso sofrer? Então, acho que quando a gente tem esse olhar, né, e esse trabalho mais amplo, e a Reprolatina tem feito isso nos nossos projetos, inclusive como parte da metodologia, né, trabalhar, sim, o adolescente, o jovem, mas entender que esse adolescente jovem, ele está dentro de uma rede de relações, que eu também preciso chegar, né, eu também preciso chegar na família, eu também preciso chegar nesse profissional do serviço de saúde, para que quando ele chegue até o serviço de saúde, ele seja reconhecido como sujeito de direitos, né, que ele está ali buscando acesso à informação, ao conhecimento, a uma atenção às questões da sua saúde sexual e reprodutiva. Eu preciso entender e trabalhar com esse professor o papel dele dentro das diretrizes da educação, né, que essa temática precisa sim ser tocada, precisa sim ser trabalhada, né, e às vezes, se eu não dou conta, existe a rede, né? A gente tem que fazer essa rede se conectar para que, então, outro parceiro venha discutir esse tema dentro da escola também. Então, a gente tem conseguido, né, com essas estratégias, com essas metodologias, né, com o trabalho da equipe também, que é uma equipe multiprofissional, fazer com que esses temas continuem sendo discutidos, né, para que essas questões possam ser superadas e enfrentadas, né, dentro da realidade que a gente ainda vive de homofobia, de transfobia, né, de LGBTfobia, enfim. E a isso eu queria trazer, né, o quanto que o filme chama atenção, e a gente teve uma experiência muito bacana do ponto de vista, né, da transformação que se deu, né, não da primeira situação,
que quando a gente chegou numa escola parceira do projeto em 2017, e a gente fez a seleção, né, dos alunos, identificando ali quem gostaria de passar por um processo de capacitação para se tornar esse educador de pares, esse mobilizador dentro da escola, das questões da sexualidade, né, de gênero, dos direitos, e a gente tem um jovem que se inscreve, né, para participar da capacitação, e isso foi bem no retorno das aulas do período de férias, né, do mês de julho, e a capacitação foi logo 2 semanas depois que as aulas tinham voltado, e dentro desse retorno para a escola, um dos jovens, ele se reconhece, ele assume, né, a sua identidade enquanto um homem trans, e vem para a capacitação, né? Então, e aí, como a gente sempre desenvolve nas nossas capacitações, no primeiro dia, o pessoal chegando, fazendo a recepção, entregamos ali o crachá e falamos, olha, aqui você vai escrever o seu nome, ou como você gosta de ser chamado, como você quer ser chamado durante o curso. O curso era de 1 semana, manhã e tarde. E aí ele ainda questiona, né, a outra facilitadora que estava comigo, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui? A gente falou, sim, você pode colocar o nome que você quiser. E aí, né, ele coloca um nome, né, masculino, e ali começamos o curso, tranquilamente, né, o processo de integração dos participantes, e deu a hora do intervalo, e ele saiu para o intervalo. Quando ele sai para o intervalo, passa poucos minutos depois, ele retorna para dentro da sala, né, meio com um semblante já de choro, né, meio bem quieto, e a gente vai interrogar ele, né, o que aconteceu, né, que aconteceu alguma coisa, e uma supervisora da escola mandou ele retirar o crachá, né, quando ele estava passando pelo corredor, que aquele não era o nome dele, né, que o nome dele era Maria, por exemplo, né, e ele se sentiu muito mal, né, com aquela postura, até porque era uma supervisora que ele, teoricamente, tinha um bom relacionamento, um bom contato na escola. E aí a gente começa, então, né, todo um trabalho em conversar com essa supervisora, né, trazer a coordenação da escola, entender o que estava acontecendo. E o João, né, não vou falar o nome dele aqui, o João começa, então, a se reconhecer, né, em sentir o apoio do projeto, e aí toda a adesão da escola também, e acaba virando um dos grandes personagens da escola durante os próximos 2 anos, até ele concluir o ensino médio, inclusive fazendo esse trabalho educativo de diversidade, de questões de gênero, dos direitos sexuais produtivos, com toda a escola, né? Então, com apoio. E assim, a gente percebe o quanto que, às vezes, é esse trabalho que está faltando, né? Qual é a rede de apoio que a gente está oferecendo a esses jovens que estão reconhecendo as suas orientações, né? Identificando as suas identidades, ou mesmo nós, né? Em pessoas cis, o quanto que a gente necessita de ter conhecimento mesmo, né? Que, às vezes, a atitude homofóbica, preconceituosa, ela também faz parte dessa construção que a gente vem tendo, né? E a gente está reproduzindo modelos ainda do machismo, do patriarcado, né? Então, se a gente não mexe nessa estrutura, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, é fundamental ter esses espaços para que a gente possa desconstruir, né, esses conceitos intrigados aí na sociedade e reconstruir a partir de uma nova visão, né? A partir de um olhar realmente onde a gente garanta a igualdade, os direitos, o acesso. Hoje mesmo tive numa reunião com uma instituição parceira aqui de Campinas, que trabalha com a questão do mundo do trabalho, né, os jovens aprendizes, e eles estão agora pensando para esse final de ano, retorno da pós-pandemia aí, justamente como potencializar, né, o acesso à instituição, até os programas que são ofertados ali, justamente de jovens LGBTQIA+, especialmente jovens trans, travestis, que é uma outra problemática, né? Como que você trabalha também a questão de acesso ao mundo do trabalho, né? Acesso aos cursos profissionalizantes, basta a gente ver também aí os indicadores de acesso de nível estudantil, né? Que é muito baixo também, e aí cada vez mais a gente vai dificultando uma construção de uma sociedade igual para todas e todos, né? Então, acho que é um pouco isso, e o filme, para nós, assim, tem sido uma parceria, uma alegria muito grande poder dividir com toda a equipe da campanha, né, com a produtora do vídeo,
porque realmente a gente acredita, e a gente já usou agora no primeiro semestre, numa das formações com profissionais, a gente usou o filme quando a gente foi discutir a questão de diversidade, e foi excelente, porque realmente o filme já abre para, né, várias reflexões, várias reconstruções, construções, revisão de informações, de conceitos, que fica mais leve também de trabalhar, né, pelo olhar, pela beleza, né, de como o filme foi registrado, construído, e o personagem em si, né, que realmente tem esses dois lados, né, da mãe e do próprio Noah mesmo. Né. Mas vou garantir o espaço para o nosso debate aqui. Muito bem, Rodrigo, obrigado pelas colocações. Acho que tem experiências aí muito interessantes do quando, apesar de ser um filme, é um documentário, né? Enfim, tem um estilo próprio, uma estética própria, mas o quanto a escola também está cheio desses processos de transição de gênero que nem sempre tem experiências tão positivas como da família do Noah. Amanda, acho que nós temos, então, algumas perguntas que chegaram tanto publicamente pelo chat do YouTube, como também de forma mais privada, anônima, pelo link que nós disponibilizamos. Então, eu passo a palavra para você iniciar com algumas questões que chegaram. Isso mesmo, Thiago. Nós tivemos algumas perguntas. Vamos colocar aqui em tela para a gente retomá-las. E assim eu convido também aos colegas para debater. Pode projetar para a gente, por favor? Vamos lá. Nós temos aqui, então, uma pergunta, né? Como parte da LGBTQIA+, sinto que a todo tempo preciso assumir a minha orientação sexual. Para transgenders, né? Como lidar com situações assim ao conhecer novas pessoas? Eu acho que eu convido, então, a Uma e ao Bernardo, né, para discutir um pouquinho sobre isso. E aí, gente? Ai, silenciado. Perdão. Tem uma pergunta que vem em sequência, porque ele colocou mais e estava tentando transmitir. Isso. E como as pessoas que não são transgenders, né, podem aprender e assim não serem grosseiras ou indelicadas, né? Essa preocupação que a gente estava comentando aqui, né? O que vocês pensam disso? Bernardo, você quer começar ou eu começo? Para mim, tanto faz. Vamos em ordem alfabética, Então tá, vamos. Isso. Tá. Eu acho que isso não... antes eu vi isso como... Vou falar a minha opinião, tá? Antes de entender, de entrar no grupo. Era uma forma de, na verdade, luta, de querer demonstrar que nós existimos, né? Mas eu acho que atualmente, não necessariamente você precisa estar sempre se assumindo para alguém, porque isso diz muito respeito a você mesmo. É importante, se você quer se sentir bem num ambiente e você quer ser tratado de uma certa forma, linguagem neutra, ou ser visto de outra forma, mas para transgêneros, como lidar com essa situação? Essa situação é um pouco complicado, eu acho que para a gente lidar. Ainda mais no início, quando a gente chega lá, vou falar uma situação X. Por exemplo, eu cheguei lá, a maioria, eu sempre estou num ambiente que as pessoas me conheceram de um jeito, depois eu me transformei, fiz para outros, né? Então, passei por todo o processo, e essas pessoas, elas conseguem lidar de um jeito. Se você vai para um ambiente novo, por exemplo, eu vou para um novo setor, sei lá, do hospital. As pessoas, elas vão ver que eu me dou muito bem com o meu corpo. Então, eu não tenho uma disforia assim, né? Eu não tenho disforia como a Uma falou. Então, eu sou tranquila do jeito que eu sou. Só mudei meu nome. Falei, sou assim agora e tranquilo. As pessoas, elas me veem muito como eu expresso uma feminilidade, elas me veem, então, como menina. Então, eu fico assim, qual que é seu nome? Meu nome é Bernardo. Você
às vezes você passa aquela insegurança porque você ainda está se entendendo, você não sabe como é o ambiente, você tem aquele medo de sofrer um certo preconceito, um certo tipo de violência. Porque, gente, violência não é só verbal, a pessoa chegar ou a pessoa chegar e te agredir. Não, às vezes olhares pra gente já são muito violentos e a gente já se sente num lugar de estou exposto, estou vulnerável. Então, para nós, olhar já fala muita coisa, uma expressão, já é uma violência muito grande para a gente que está passando por aquele processo e que a gente precisa muito mais de uma rede de apoio, né? De ter um ambiente onde a gente consiga se sentir bem. E essas pessoas, elas... Ah, não, é Bernarda? Como assim? Bernardo, o quê? Não sabe entender. Então, isso é muito agressivo. Então, a gente sempre passa por um... Não, o quê? Peraí. Você tá falando o quê? Não, tá, então... Tá bom. Mas como é que foi? Como é que é? Eu faço assim, perguntas indiscretas. Não sei se a Alma já passou por isso, mas perguntarem um nome antigo. Isso é uma coisa que sempre aparece. Ah, mas espera, como assim você se entendeu? E aí pergunta do nome antigo, aí você fica tipo... Então, acho que é uma pergunta para não se fazer. Então, um dos passos que eu vou falar, para você não ser, para você que é cis, não pergunte o nome da pessoa antigo. Se eu sou Bernardo, eu sou Bernardo. Se eu quero que você me chame de, sei lá, Juliano, eu sou o Juliano, e é isso. Você não tem que questionar, você tem que aceitar, respeitar e entender que é assim. Outras formas, esses ambientes que a gente está. Então, sempre tem alguma palestra, alguma coisa que as pessoas estão falando mais naturalmente, em termos que você consegue entender, né, em vez de você ir procurar no artigo. Sempre tem algum artigo que está falando sobre a opinião de outras pessoas, então são mais qualitativos, tem mais entrevistas, você consegue entender mais esse ambiente. Ou você chega em alguém que você vê que é aberto, que não, já está cansado, não está tão cansado de explicar toda hora, todo momento, que como que é, onde eu posso conseguir essa informação? Então, você pode perguntar para alguém, então, onde eu posso conseguir essa informação sem, né, ser agressivo e tudo mais. E aí o resto eu deixo para uma, que eu acho que eu já falei demais. Vamos lá. Primeiramente, eu vou enviar um link aqui no nosso chat e vou pedir para a Amanda, para o Thiago, gentilmente replicar no chat de vocês. É um texto que eu escrevi para o InformaSUS. O InformaSUS é um portal de notícias da UFSCar, que foi onde eu me formei em Geografia, e ele nasce na pandemia como uma tentativa de fazer divulgações sobre saúde, e ele acabou sendo amplificado, surge para debater primeiro a questão da saúde pensando na pandemia, e vai abrindo, e eu faço parte, então, da setorial de cidadania e diversidade do subgrupo LGBT. E aí eu escrevi um texto que chama Aspectos relativos sobre o uso do nome social e outros provimentos civilizatórios. Eu acho que lá, se vocês lerem o texto como um todo, ele não é muito grande, tem alguns glossários, enfim, que eu já, inclusive, já atualizei em outros textos, mas acredito que ali vai ter uma boa parte das respostas que estão, de certa forma, dentro dessa pergunta, né? Acho que é importante a gente pensar o que a gente chama de sigla LGBTQIA+, como uma grande comunidade de populações muito diversas, né? Não existe uma pessoa LGBT, acho que é bom a gente dizer isso, existem lésbicas, gays, travestis, transexuais, transgêneros, intersexuais, né? O que para mim ainda nem está aí direito, mas enfim. E eu acho que essa necessidade de se assumir, né, uma identidade de gênero, uma orientação sexual, ela tem dois cunhos. Um cunho que eu sempre divido, que é objetivo, e um subjetivo. Objetivamente, é nesse lugar, para mim, político. Então, quando eu estou aqui numa fala pública, dentro de uma escola, fazendo uma formação, dentro de uma empresa, fazendo uma formação, enfim, há espaços que, objetivamente, eu acredito que seja necessário, muito pessoalmente, que eu faça uma marcação bem territorial, bem geógrafa. Sou uma travesti. É necessário, porque às vezes pode ser para algumas pessoas que elas não percebam que eu sou uma travesti, e também porque a gente está numa disputa de narrativa.
né? Então, eu acredito fortemente que a gente sempre associa, lembra que eu falei de narrativas, imaginários e corpos? A travestilidade é um lugar muito subalterno, vulnerável, precário, marginal, de vulnerabilidade. Então, a travesti sempre vai ser a mana preta, a prostituta, em condição de rua, blá, 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 blá. E aí, quando eu falo que eu sou uma travesti com tudo aquilo que me faz, eu mato a travesti que mora no imaginário social da maioria da população. Porque eu associar a travestilidade ao meu corpo, à minha imagem, à minha história, e acho que muitas de nós temos feito isso. Então, eu tenho um lugar objetivo, né? É necessário que eu dispute isso, né? Isso da minha forma de ver meu ativismo, né? A minha defesa dos direitos humanos. Mas tem um outro lado que é subjetivo, e esse subjetivo é assim, às vezes alguém me liga, principalmente querendo vender alguma coisa, e pela minha voz, talvez no telefone, eu acabei de acordar, me tratam no masculino. Eu, tipo, queria poder falar a palavra, eu, né, finjo que não aconteceu, porque assim, não vai mudar nada na minha vida. Eu tô no museu, por exemplo, já aconteceu também. Estou no Museu da Língua e em outros espaços de arte e educação que eu trabalhei, a pessoa me trata no masculino, mesmo com todo o aparato generificado de roupa, cabelo, maquiagem, tudo, ela me trata no masculino, porque não sei. Eu não vou fazer a Paulo Freireana, a educativa pedagógica, eu não estou recebendo para isso. É assim, eu não vou ver ela mais na minha vida, então assim, segue na sua ignorância, sabe? Eu não vou, me desincubi dessa pretensão de querer educar todo mundo. Eu acho que no começo eu queria. E eu acho que tem esse lugar também objetivo, que é, se eu vou numa padaria porque eu moro perto dela e eu só tenho ela para consumir, eu preciso educá-los, porque eu não vou deixar de frequentar aquela padaria, porque vai ter outra só de sei lá quantos quilômetros. Então eu acabo fazendo sempre uma medição do tipo, vai ter algum impacto sobre mim e sobre pessoas que talvez frequentem esse lugar, outras pessoas trans? Então eu vou fazer uma conscientização aqui rápida. Se não, segue a vida, porque senão eu vou enlouquecer, eu não posso entrar em todas as lutas, né? Eu acho que o Bernardo já lidou com essas situações, né? Eu acho que você tem que ir no texto, vai ter muito sobre isso. Eu acho que tem várias perguntas para além do nome morto, né? Do nome antigo, que não se devem ser feitas, mas outras tantas que vão surgindo, né? Porque as pessoas acham que a gente é uma grande enciclopédia trans. Eu sei tudo sobre transexualidade, eu sou a própria a clara evidência da transexualidade material e física na Terra, e aí eu tenho que ficar respondendo, né? Então, assim, acho que tem vários contextos que o texto traz, e como a gente pode aprender e assim não ser grosseiro e delicado, acho que vai muito para mim é muito convivência e intimidade, assim. Por exemplo, eu chego para outras meninas e falo: oi, travesti, bom dia, travesti, beijo, travesti, pratinho, tudo trans, travesti. Entre nós. Aí chega uma pessoa e fala assim: oi, travesti. Não, gata, você não. Acho que é convivência e intimidade, sabe? As pessoas acham que por a gente ser babadeira, pode tudo. E não é assim. Então, eu acho que tem vários contextos, várias situações e entrosamentos que permitem ou não permitem algumas coisas, né? Mas acho que o texto ele resume muito. Foi um texto que eu escrevi, foi um textão de Facebook que eu atualizei para publicação. Mas acho que é isso. Acho que eu e Bernardo conseguimos dar conta, assim, mas não se colocar também sempre no lugar de curiosidade, porque a gente às vezes só quer estar ali como uma pessoa qualquer, sabe? Eu acho que eu luto muito para ser banal, para ser comum, para ser ordinária. Às vezes eu estou numa festa como qualquer outra pessoa e eu quero, sei lá, só falar, nossa, como esse drink tá maravilhoso, essa festa tá horrível, só gente incrível, ai que som péssimo, sabe? Ser bem assim, chula. E a pessoa quer ficar falando de identidade, de sexualidade. Gente, eu não estou trabalhando. Por favor, me permita um momento de paz e de curtição que nem qualquer pessoa. Então também se colocar nesse lugar, porque parece que eu sou geógrafa, eu não sou uma especialista em gênero e sexualidade, até posso me considerar, mas assim, eu não estou todo momento disponível para isso, né? E isso não é só pessoalmente, as pessoas mandam e-mail, escrevem no Instagram, escrevem no WhatsApp, no Facebook, nossa, falta mandar um torpedo com a queda
dos sistemas hoje pedindo referência, sabe? Pedindo coisas. Gente, não, por favor, limites. Também acho que tem esse lugar. Muito obrigada, Uma e Bernardo. Já coloquei no chat para o pessoal o texto, Uma, e agradeço. Vamos continuar aqui também com as perguntas. Pode colocar para a gente? Tem uma pergunta aqui relacionada a como levar o tema para a escola sem causar o caos com os pais, né? E a gente também recebeu uma pergunta no link privado, que a pessoa pergunta que ela diz, né, que como futuro professor e LGBTQIA+, sinto que com o contexto político e sanitário, as discussões sobre gênero e sexualidade ficaram ainda mais restritas. Como pessoas que também refletem sobre essa questão, por quais caminhos procedermos em tempos de vigilância aos professores e à escola? Acho que o Rodrigo até começou a falar um pouquinho sobre essas questões, vou convidá-lo para estar aqui com a gente, Rodrigo. A gente, realmente, né, nós estamos num momento muito difícil, né, o Bernardo falou, né, antes a gente poderia chegar às escolas com o filme, fazer um debate, hoje a gente tem um retrocesso imenso, né, eu me coloco nisso, eu, enquanto professora de educação básica, de ciências e biologia, muitas vezes eu me senti encurralada em trabalhar as questões de currículo, né, as questões biológicas, exatamente por esse ataque dos pais à escola, a condução das aulas, né? E como você vê isso, Rodrigo, né, dentro da Reprolatina, do trabalho que vocês fazem, né, dentro das escolas? Bom, primeiro que realmente é uma situação recorrente, né, e eu acho que tem havido mesmo, né, esse crescimento, né, do movimento da onda conservadora, e aí isso acaba afetando também, né, o trabalho, né, na educação. A gente teve, por exemplo, em Campinas, alguns meses atrás, uma situação que ganhou até, né, a mídia nacional aí, que foi justamente uma escola, né, onde um aluno do ensino fundamental, foi agora em julho, por conta do mês do orgulho LGBT, né, ele propôs como que a escola, a sala dele trabalhasse a questão de diversidade, né, e no próprio grupo do WhatsApp, que tinha ali pessoas da escola, alunos e familiares, começaram, né, bombardear que aquilo era um absurdo, que tinha que retirar, e isso ganhou boletim de ocorrência, né, ainda bem que a irmã dele, uma mulher também super empoderada, levou a denúncia, e hoje a gente está, inclusive, compondo, a Reprolatina está compondo um grupo que o Ministério Público instituiu para entender, né, e que a escola venha trabalhar, sim, a questão da diversidade. E aí acho que uma questão importante, né, tentando, né, responder alguns pontos das dois questionamentos aí, eu acho que também a gente precisa entender que existem escolas e escolas, né, então, assim, às vezes também é um eco muito maior do que realmente a situação. Eu posso falar da experiência nossa em Campinas, né? Hoje, em Campinas, a gente tem conseguido, como eu falei, né, estar junto às escolas, desenvolver os temas, tem um apoio muito importante das duas diretorias de ensino. Eu acho que isso é fundamental, a gente entender quem são essas pessoas que estão lá no núcleo pedagógico, quem é o gestor da escola, né, eu acho que entender que existe uma força também proativa para que esses temas sejam discutidos, né? Então, a gente costuma dizer, quem são os nossos aliados, né? Às vezes a gente olha muito para esse movimento, mas assim, olha, tem uma corrente aqui que são aliados, que querem, que entendem que isso precisa também ser trabalhado, inclusive dentro do papel da escola. E aí entra outro ponto fundamental, que é os parâmetros, os marcos legais, né? Hoje, falar de sexualidade, falar de prevenção, falar de gênero dentro da escola, ele está garantido dentro de vários marcos legais, né? Na própria LDB, né? Na Base Nacional Curricular Comum, embora a gente teve aí um retrocesso em 2014, que foi a retirada, né, do termo especificamente diversidade sexual
e gênero, né? E aí foi uma cascata que levou para os estados e municípios, mas muito desse retrocesso hoje, né, as ações judiciais já vêm revogando também muitas dessas questões que se criou leis municipais, porque elas acabam sendo, inclusive, inconstitucionais, né? Se a gente pega lá na Constituição, o artigo 5º da Constituição, ele garante, né, a igualdade, trabalhar, né, não especificamente sistemática, mas quando a gente olha para no direito ali, a gente vê isso. E acho que a gente tem buscado colocar isso muito no trabalho que a gente faz. Olha, a gente precisa pautar dentro dos marcos referenciais, né? Então, o próprio consenso de Montevidéu, que é um consenso que vai trabalhar essas questões de sexualidade, prevenção, e o Brasil é um país signatário, né? A própria Conferência Internacional de Cairo e Pequim, embora, né, existe hoje uma resistência de uma política de governo, mas a gente precisa entender que o país, né, enquanto Estado, ele é signatário, então essa conferência internacional, ela vale como respaldo, né? A gente tem o Estatuto da Juventude, que lá no eixo de saúde garante se trabalhar, né, prevê a importância de se trabalhar como parte do desenvolvimento, né, desse adolescente, desse jovem, a temática da diversidade sexual, dos direitos sexuais e reprodutivos, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que a gente precisa também fazer com que esses marcos sejam conhecidos e dizer, olha, eu estou dentro de um respaldo legal também, né, como esse professor trouxe, né, olha, mas às vezes a gente se sente ameaçado, então a gente precisa usar dos instrumentos legais para dizer, não, eu estou trabalhando dentro do que a garantia de direito, dentro do que a minha grade curricular, dentro do que a disciplina transversal, né, porque por mais que a gente tenha a BNCC, né, os parâmetros ainda estão válidos, né, então os temas transversais ainda têm que ser trabalhados. Hoje a gente tem dentro do ensino médio, pelo menos eu não me recordo agora se isso é nacional ou é aqui no estado de São Paulo, mas as eletivas que estão trabalhando a questão de projeto de vida, então, ao trabalhar projeto de vida, você precisa trabalhar a questão desse autoconhecimento, da autoestima, da identidade, da questão das diversidades, né, da questão dos preconceitos, discriminação. Então, acho que a gente precisa ir um pouco por esses caminhos e, pelo menos, né, dentro da nossa experiência, a gente tem conseguido colher bons frutos desse trabalho também, né, entendendo que é preciso ampliar realmente, né? Falar de diversidade, como a gente trouxe aqui, e a Uma e o Bernardo também falaram muito disso já, a gente precisa entender que é uma coisa muito mais ampla, né? Não estamos falando simplesmente de aspectos ali biológicos, né? Então, quer dizer, a gente precisa colocar o tema em discussão e trazer a família, né? Eu acho que é um grande desafio que a escola tem, não só para essa temática, para todo o convívio escolar, mas agregar a família é importante. A gente teve uma escola em 2018, que ela, né, entrou num bairro bem vulnerável de Campinas também, e a fala dos professores era, olha, aqui a comunidade é extremamente conservadora, né, predomina aqui o poder aqui de alguns pastores, vai ser muito difícil convencer a escola. E a gente falou, bom, a gente pode, né, numa próxima reunião com os pais, apresentar o projeto, falar da estratégia que a gente vai querer desenvolver na escola. E quando a gente se deparou com a família, pelo menos as famílias que estavam ali presentes, inclusive representando também, né, esse núcleo, a fala foi justamente outra, né? Então, assim, olha, que bom que vocês estão vindo, porque eu não consigo falar disso dentro de casa, né? E aí eu acho que algumas questões importantes, né, de trabalhar junto com a questão da identidade, da diversidade, a questão da sexualidade, a questão da prevenção da gravidez, a questão da violência de gênero, né, especialmente a violência contra a mulher, e aí entra, né, o recorte das diversidades também. Então, acho que é essa conscientização que a gente precisa ir promovendo e aí justamente nos fortalecendo dentro das nossas bases também, né? Sim, e Rodrigo, acho que com a sua fala fica bastante claro de que essa conversa, né, esse trabalho, ele não tem que acontecer pontualmente, né, igual a gente brinca, numa quarta-feira à tarde, no quarto bimestre, né, é um trabalho muito contínuo, né, assim como a gente viu que a transição, ela é né, no filme, ela é um processo, essas questões também, para serem trabalhadas na escola e na sociedade,
também é um processo, né? Então, esse momento que nós estamos fazendo hoje e outros espaços que ocupamos, eles são fundamentais, né? Para que isso venha à tona, né? Seja falado, seja considerado. Vou chamar uma Inclusive, um outro falar com a recurso que a gente gente também. tem. Desculpa, Amanda, só o quanto que isso é importante. A gente tem feito um trabalho, inclusive, também aí pensando nas escolas, que a gente até soube isso lá em 2014, 2016, quando a gente foi se envolver mais na incidência ali contra a tal da ideologia de gênero, né, e todo esse retrocesso que foi e ainda tem vestígio dele acontecendo, e foi descobrir, por exemplo, o projeto político-pedagógico da escola. Toda escola tem o seu PPP, né? E ali a escola tem uma autonomia, inclusive, de definir esse trabalho contínuo, né? Que não é só uma aula, não é só um dia, né? Mas se eu garanto que o PPP, que é aprovado pelo Conselho de Pais, pelo corpo diretivo, pelos alunos, né, de que essa temática da educação integral em sexualidade, ela é importante, ela faz parte, né, da formação, do desenvolvimento do aluno que está ali, da aluna, a escola tem força, inclusive, para usar isso como um marco legal também. Olha, a gente está executando o projeto político-pedagógico da escola, né? A gente está indo de acordo ao currículo, né? E isso fica uma voz muito mais forte também. Isso mesmo. Uma que gostaria de falar? Ai, desculpa, o meu áudio. Eu queria comentar que dentro dos materiais de apoio vai sair um consolidado, mas também eles fragmentados, vai ter os roteiros fragmentados e outros materiais fragmentados. Dentre eles vai sair um manual de direitos de crianças e adolescentes trans nas escolas, que foi feito por uma das nossas parceiras, né? A Repro Latina é uma das nossas parceiras na produção dos roteiros, mas esse manual é uma das nossas parceiras, que é a Tosini Freire Advogados. Eles fazem um compilado de legislações normativas, diretrizes, enfim, a âmbito nacional, né? Não fizemos segmentada por estado, por município, porque seria, né, megalomaníaco, mas uma ideia de tentar cobrir o que tem de direitos resguardados dentro do território nacional. A gente tentou também não pegar tanto o que seriam dentro do direito, algumas que a gente seriam convenções, né? Então, Declaração de Pequim de 95, Consenso de Montevidéu, os princípios de Yogyakarta e tal, mas o que, de fato, de alguma forma, cobre a prática educativa. E eu acho que uma dessas respostas pode ser sempre a perspectiva que a gente tem de uma educação em direitos humanos é que ela tem que ser permanente, continuada, né, e global, né? Ela tem que ser transdisciplinar, interdisciplinar, né? Ela não pode ser localizada em datas específicas, responsabilidade de algumas matérias e mesmo dentro de algumas matérias de alguns professores, né? É um trabalho da comunidade, da escola, dos professores, dos pais, dos alunos. Né? Acho que a gente tem que entender que essa tarefa ela não é algo pessoal, porque eu também sempre vejo muitos professores comprando isso como uma briga muito sua, quando na verdade essa luta ela tem que ser compartilhada com organizações, associações, ativistas, enfim, a gente tem que tentar sempre pensar de uma forma mais em rede para conseguir fazer essas ações que partam desde uma ação pontual a ponto de sensibilizar a escola para modificar o seu PP, o seu projeto político-pedagógico, a ponto de fazer formações para que professores de todas as áreas consigam trabalhar essas questões. Eu acho que é um trabalho muito mais amplo e a gente tende a ler ele como algo específico a partir da demanda de um estudante em específico, né? E aí a gente acaba perdendo essa noção de direitos humanos, né? Essa noção que tem que ser permanente, continuada e global. Exatamente. Queria só pedir também apoio aí da Amanda e do Thiago, de colocar no chat da transmissão esse link que eu deixei aqui no nosso aqui. Colocamos, Rodrigo. Legal.
é um material justamente, né, que a gente produziu agora como parte do projeto também, chamado Educação Integral em Sexualidade, um guia para a sua realização, né, que vai trazer esses aspectos legais, um pouco do que é a educação integral em sexualidade, e algumas metodologias, né, de como realmente implementar essa atividade dentro das escolas. Acho que vai bem de encontro com a pergunta que o futuro professor ali trouxe para a gente também refletir. E aí no site vocês encontram outros materiais também, um outro material especificamente desse projeto também, chamado Juventudes e os Direitos Sexuais Produtivos, que aí vai bem nessa linha que a Uma estava trazendo também. Acho que esse material vai ser... Eu, particularmente, já estou aguardando ansioso esse material também aí da campanha de impacto do filme, porque com certeza vai ser muito agregadora às nossas ações também. Com certeza. Vocês estão passando para a gente, nós estamos colocando aqui no chat, e as pessoas estão fazendo comentários também a partir da fala de vocês, né? Corroborando o que vocês estão debatendo aqui nessa noite. E agora a gente vai, então, encaminhando para o final. Vamos chamar o Bernardo, o Tiago. Vamos encerrar com uma última pergunta. Douglas, pode projetar a pergunta do Marcos, por gentileza? Ele coloca, né? Em que medida as artes colaboram com as defesas dos grupos, né, LGBTQIA+. Acho que a gente pode pensar aqui no âmbito das artes, né, mas em várias expressões, né? Então, como colaborar, né? Como fazer essa defesa, né? A gente está falando aqui no âmbito também dos direitos humanos, né? Acho que a gente pode discutir essas questões. Quem gostaria de começar? Uma? Eu posso responder? Por favor. Você é especialista do grupo aqui. Que nada. Assim, obviamente que dentro da área de comunicação e consumo se pesquisa muito, né, as artes, inclusive a minha orientadora. Mas eu acho que a gente, geralmente, quando a gente pensa a questão da arte, né, a gente pensa representatividade e visibilidade, né? Acho que a gente entra sobre esses dois pares. É necessário a gente problematizar ambos, né? Porque representatividade, em muito sentido, pode ser um tiro no pé. A gente entende que nem toda pessoa, né, que faz parte da comunidade, está dentro das populações LGBTs, representa o que de fato são expectativas do movimento, né? Porque existe sim pessoas, existe uma certa ideia e senso comum de que toda pessoa LGBT é politizada, e a gente precisa desmistificar esse lugar, né, de que somos revolucionárias, enfim, e ter menores pretensões. Eu acho que nesse lugar, né, a representatividade ela tem o seu potencial, mas a gente não pode confundir representatividade com algo que de fato é uma questão da comunidade. Eu vou dizer isso, por exemplo, uma defesa ferrenha que eu faço. Eu, enquanto uma travesti, sou totalmente contrária à legalização, né, à equiparação do crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Primeiro, porque a gente vive num país que ninguém é condenado por racismo e injúria racial. Segundo, porque esse direito é um direito para inglês, no caso, um gay, branco, cisgênero, que mora aqui nos Jardins em São Paulo. Porque uma travesti, mesmo com determinadas condições, ela não vai ter um advogado, ela não vai conseguir processar alguém, e a gente sabe que a saída punitivista num país como o nosso é para encarcerar a pessoa preta e pobre. Então, assim, se a gente não entender que as nossas lutas elas estão juntas, a gente acaba caindo nessas ficções de que o direito é a única via que nos resguarda, né? Quando a gente sabe que, na verdade, o direito punitivista não consegue nem resguardar, de certa forma, as mulheres cisgênero com a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente tem que tentar outras saídas, que para mim é pela educação, que não pela medida punitivista, né? E visibilidade, eu acho que tem, para mim, um lugar mais eloquente, assim, e potente, que é
eu ter crescido, a maioria de nós temos crescido sem exemplos positivos e positivados das nossas identidades, sexualidades, expressões de gênero e sexualidade. Geralmente, a ideia e a imagem da travesti que eu tinha, que me era fornecida, era da travesti prostituta. Né? Geralmente, a ideia de um homem gay que a gente tinha era da bicha pintosa, piada cômica da TV. Né? A gente nunca tinha o lugar de uma travesti cientista, de uma travesti pesquisadora, de uma travesti professora, de uma travesti cantora. Então, assim, como construir também esse imaginário, né, narrativas, imaginário e corpo, outros que são capazes de que gerem lugares de vida e de potência, né, que é o lugar que acho que muitas de nós temos hoje em figuras como Lineker, Rita, Linda Quebrada, enfim, a gente tem algumas pessoas que estão aí fazendo, né, esse foro, e eu acho que é muito importante, alinhado a muitas mulheres trans, homens trans, travestis que estão na academia. A gente tem essa grande incumbência, né, que é adentrar num espaço que não foi pensado para nós e dizer que a gente pode estar ali, né? Mesmo que eu esteja falando de rocha dentro da sala de aula, a criança, o adolescente pode ter uma identificação com a minha pessoa, né? Uma criança, um adolescente que faça parte da comunidade, e pensar que enquanto uma pessoa LGBT, ele possa talvez ser um professor, uma professora, e que aquilo que a família diz para ele, que ele não vai ser nada, que ele não vai ter ninguém, que ele não vai ter futuro, que não sei o que, não é uma verdade, é uma grande falácia, né? Então, eu acho que, ainda que ambas caminhem juntamente, eu acho que visibilidade me apetece mais do que a representatividade. Eu tenho um problema em achar que toda pessoa LGBT me representa, né? E isso é algo que a gente tem que discutir muito, porque nem todas as pessoas têm uma formação de base, de movimento político, intelectual, de discussões, e acabam ocupando lugares que não é que elas não tenham direito, mas que talvez não representam a todas nós. E acho que isso nunca vai ser possível, mas de alguma forma eu sinto um descolamento, né? Enquanto, por exemplo, quando a gente discute, para mim é muito mais interessante uma lei de identidade de gênero, uma lei de educação sexual integral, cotas trabalhistas para pessoas trans, que nem a gente ainda votou, legalização do aborto e várias outras questões são muito mais importantes do que criminalização da LGBTfobia, sabe? E uma clara evidência do quanto isso é meio fútil e inútil é que demorou 1 ano para essa lei ser usada, porque, assim, né, como enquadrar a LGBTfobia num crime se a gente tem um judiciário totalmente LGBTfóbico, quando a gente tem uma questão social de classe, de renda dessas pessoas muito precária. Assim, a lei, ela fica meio... Ela existe para quem? Dentro da própria comunidade, né? Para quem vai conseguir fazer uso dela, sabe? Então, a gente tem que discutir de uma forma muito mais profunda, crítica, radical, algumas questões, senão a gente acaba caindo na ideia de que o matrimônio igualitário, ele resolve tudo. Ele resolve algumas coisas, mas ele não é a única saída, né? A gente tem que pensar saídas para além da legalidade do processo. O meu ponto crítico, assim, de ver, a gente tem sempre pensado que a gente só vai resolver as nossas problemáticas por meio da legalidade que o Estado nos permite. A gente só vai conseguir resolver a LGBTfobia se o Estado promulgar leis. E a gente está presa nesse processo, a gente não consegue pensar quase nada fora de políticas públicas. Políticas públicas é uma via, mas não é tudo, né? Rodrigo, Bernardo, querem complementar acerca, né? A Uma colocou, eu ia falar um tapa na nossa cara agora mesmo, né? Assim, em termos de reflexão, né, Uma? Porque a gente pensa sempre nesses marcos legais, nesses espaços, né? E você traz uma outra perspectiva. E Rodrigo, Bernardo, querem falar? Queria só rapidamente tentar ampliar um pouquinho a questão da resposta também da pergunta. Acho que a Uma
foi sensacional e acho que é isso mesmo. O quanto a gente precisa pensar também, né, para além das artes, todo o processo cultural mesmo, né? Eu acho que a cultura, assim como o esporte, são duas portas importantes de entrada para que a gente também discuta, porque às vezes a gente fica muito nessa questão, né, de que temática, por exemplo, ou ela está na escola ou ela está na saúde, e na verdade ela está em todo lugar, né? Então, assim, a gente está falando de pessoas que circulam, deveriam, né, ter acesso garantido a todos os espaços comuns de todos nós. Então, levar para dentro desses espaços essa reflexão também, né? Acho que passa, inclusive, pela questão da empregabilidade. Será que na minha instituição tem pessoas trans, né? Tem pessoas LGBTQIA+, os educadores sociais que eu tenho no meu projeto, né, discutem essa temática. Dentro do projeto no esporte, eu estou abrindo a possibilidade, né, de pessoas trans exercerem a sua identidade, praticarem esse esporte sem sofrer qualquer tipo de preconceito, de rejeição, né, de violência, inclusive, porque aí a gente tem situações importantes. Eu acho que é como a gente consegue trabalhando essa temática, né, de uma forma naturalizar, né, no sentido assim de que, olha, não preciso eu sempre falo, as coisas podem ser muito mais simples do que a gente complica, né? Nós complicamos muito, seja pelas vias legais, pelas vias jurídicas, então, assim, a coisa, no final das contas, é muito mais simples, né? Então, assim, estamos falando de pessoas que convivem com outras pessoas que precisam se, basicamente, lá no valor principal, lá nos valores universais, se a gente conseguir entender e exercer o valor do respeito, gente, metade dos nossos problemas seriam resolvidos, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa caminhar nesse sentido, né? Eu brinco que ser travesti para mim é a coisa mais fácil. Para mim é difícil ser travesti pro mundo, no mundo, né? Sim. E o mais difícil para mim é eu ter que fazer terapia e não poder jogar todo mundo na terapia, né? Porque assim a gente resolveria boa parte dos problemas, porque a maioria de tudo que a gente está discutindo aqui é como que eu falo que é uma das fundações do transódio é que eu tenho que resolver um problema que não fui eu que criei, né? Eu já nasci num mundo dado, determinado, bem do Carmiana, que já entende que meu corpo por si só, a minha identidade por si só, é algo monstruoso, uma aberração, né? A gente está num país que faz esse entendimento a partir de uma matriz religiosa, né? E aí eu tenho que ficar resolvendo isso. As pessoas não se colocam a pensar sobre isso. E é complicado, porque eu queria, assim, sabe aqueles memes, assim, entra no carro e vão para o psiquiatra, entra no carro e vão... Queria botar várias pessoas. Eu vou fazer terapia até eu virar uma trava centenária, porque as pessoas não vão fazer terapia e as coisas não vão se resolver. Mas é uma forma bem... um riso de nervoso para algo que é insolúvel, parece, muitas vezes, né? E por isso estamos aqui, né? O primeiro de muitos outros, né? Tiago, vamos encaminhando, então? Sim, Bernardo, tudo bem? Você gostaria de falar alguma coisa? Podemos... Não, achei incrível a fala dos dois, acho que eles contemplaram muito bem essa pergunta, mas eu penso assim que também, como o Brasil, a TV ela começa a ser uma cultura, sabe? Se na TV não chegar naquela pessoa que ela tá lá no interior, naquele que... Todo mundo tem uma TV em casa, independente de qualquer coisa, que nem o celular. Todo mundo tem aquela TVzinha em casa. Se chegasse na TV algum tipo de visibilidade da nossa comunidade, sem ser estereotipado, seria incrível, seria algo muito maravilhoso. Eu acho que, assim, para o Brasil seria, para a gente conseguir conscientizar as pessoas de alguma forma, ou nem conscientizar, mas sensibilizar, ter aquele respeito por nós, por uma comunidade que não é minoria, assim, a grande maioria, seria muito bom, porque se consegue chegar naquela senhora que tem 40 anos, tem 50 anos, de alguma forma, como chegam as ideias que são super conservadoras, nós conseguiríamos quebrar várias coisas, sem os pais
não fazerem um escândalo, mas me fugiu a palavra, sem os pais acharem que nós estamos ensinando as crianças outras coisas, sem ser o que é sexualidade, como respeitar o outro, que existem outras formas, para chegar naquele senhor que vê alguém, um corpo que ele não reconhece, que esse corpo ele existe e ele está ali, em suas várias formas, não só um corpo que ele precisa estar no que as normas heteronormativas elas pedem, sabe? Um corpo normal ali, tá só existindo, tá ali, banal. Se chegar ali na TV, aquilo, eu acho que aí sim a gente consegue viver muito mais tranquilo e sendo banal, sem ter, né, que ficar toda hora explicando, não, eu sou assim. Se faz na TV, Brasil é cultura e TV. Todo mundo vê TV. Então, seria muito mais fácil acessar essas pessoas. A Uma pediu a palavra e a gente finaliza, então, com a fala dela. Não, eu ia falar rapidamente também que é descolar as nossas imagens de áreas como entretenimento, por exemplo. Eu sinto muito falta de abrir um jornal televisivo e ver um homem trans, um homem gay, um comentarista de esporte, de jornal, de coisas políticas, de a gente ocupando lugares que não sejam só o entretenimento por entretenimento, e lugares de arte, né, das linguagens artísticas que ainda são escassas, né, na música, mais na música é que a gente vê hoje proeminente, mas no cinema, no teatro, em outras linguagens como a dança, as artes visuais, que é onde eu atuo mais especificamente, mas na cultura da TV a gente não tem ainda, a gente está em 2021, a gente ainda está discutindo questões de negritude, né? A gente ainda tem poucas pessoas pretas dentro da TV, né? E o que é todos os debates que rolam em torno dessas figuras. Fico imaginando quando surgir uma trava, eu fico uma travesti que vai ali meio Gabriela Prioli, enfim, e vai se colocar nesse lugar. Meu Deus, essa é uma revolução, mil enxurradas, né? A gente ainda não tem uma pessoa ali que faça um telecurso, algo assim bobinho, né? A gente não tem nem essa entrada bobinha, e nem de trás das telas, né? Se a gente for pensar, né? A gente não tem nem em frente nem de trás. Então, é importante que a gente entenda que descolar nossa imagem também do entretenimento, descolar nossa imagem desse lugar, né, que é só pela arte, pelo risco, pelo prazer, como algo mais sério, enfim, o que a gente entende, né, como cultura jornalística. Bem, olha, agradeço imensamente, Rodrigo, Uma e Bernardo, por esse debate, por essa conversa a partir do filme Limiar. Acho que tem várias referências nas falas de vocês três que depois a gente pode retomar revendo esse vídeo e, ao mesmo tempo, os links. Eu acho que tem outros espaços além online, né, além do que vocês já divulgaram. Um deles é o próprio site que vai ser colocado aqui no chat do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Pantanal, onde Amanda e eu estamos vinculados como professores permanentes, orientando diferentes pesquisas. No link do site tem todas as dissertações defendidas, muitas delas envolvem discussões de gênero e sexualidade e educação. Tem também as redes sociais da Lança, da Liga, que tem bastante material no Instagram, bastante informação de modo objetiva, criativa, colorida, do jeito que pede o Instagram. Tem o site do grupo de pesquisa, o Impróprias, e tem um podcast, um programa só sobre gênero e sexualidade, que foi feito recentemente, que também vai ser colocado ali nos comentários. Então, a gente agradece imensamente essa participação de vocês e a audiência que ficou com a gente até agora. Para nós é uma alegria, nesses tempos tão difíceis, nos reunirmos, mesmo com a pandemia, e nos reunirmos para discutir, ou pelo menos para a gente dialogar num primeiro momento e depois, quem sabe, aprofundar essas discussões de gênero e sexualidade em contextos pouco acolhedores dessa temática, ainda mais na educação. Que o Limiar siga aí circulando e produzindo reflexões potentes como essa,
Enfim, agradeço imensamente e passo a palavra, então, para a Amanda. Também só agradeço, que gostoso esse espaço, né, de reflexão, que bom que pudemos transmitir o filme, conversarmos essa noite, e como eu disse, né, que seja o primeiro de muitos, né, e esperamos nos encontrarmos em outros espaços. Mais uma vez, agradeço a todos a todos, todas e todos que participaram, enviando seus questionamentos, deixando comentários, e encerro a nossa mesa de discussão. Até uma próxima.